E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui e nesta videoaula de número 7 da nossa playlist de trigonometria. Se por acaso você está assistindo esta aula como se fosse a primeira, aconselho você estar pausando este vídeo, voltando nos anteriores para conseguir absorver melhor esse conteúdo aqui. Aqui vamos precisar de muitas informações contidas nas últimas aulas. Tudo bem? Então, pessoal, você que já chegou até aqui, nós vamos dar início à nossa última aula de razões trigonométricas. Vamos explicar os últimos conceitos, que é cossecante e secante. Para isso, pessoal, imagine comigo o ângulo alfa. Para entendermos um pouco do conceito de cossecante, imagine esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele projeta aqui no perímetro da circunferência um ponto que eu vou chamar de P. Agora, imagine comigo uma reta tangente a P. Ou seja, uma reta que entre P, a reta de P e a reta daqui formam um ângulo de 90 graus. Então, por isso que ela é a tangente a P. Imagine comigo também esse ponto O aqui, que é o ponto da origem. É de onde parte toda a minha circunferência. Lembrando que esse ponto O ele é a origem do plano cartesiano e o centro da minha circunferência. Partindo desse princípio, observe comigo que minha reta tangente ela corta os meus dois eixos. Corta o meu eixo X e corta o meu eixo Y. Onde essa reta tangente corta o eixo Y, eu vou chamar de ponto C. A cossecante do ângulo alfa ela é igual onde está determinado C até minha origem. Ou seja, podemos dizer que o segmento OC é a minha cossecante. Então, pessoal, em outras palavras, podemos dizer que a cossecante ela também trabalha no eixo Y. E com isso, representando trigonometricamente, eu posso dizer que minha cossecante de alfa é igual o inverso, como é eixo Y, é seno. Então, cossecante de alfa é igual o inverso do seno de alfa. Interessante, pessoal, vocês perceberem que a vontade nossa de cossecante é que aqui também fosse cosseno, né? O inverso do cosseno, que aí ficaria tudo tranquilo. Mas não. Só você lembrar que como é inverso, não é cosseno, seria seno. Perceba, pessoal, que por esse exemplo aqui nós já podemos visualizar que a cossecante ela não possui limites. Ou seja, você lembra que o seno e o cosseno eles estão limitados em -1 até 1? A cossecante não. Se você perceber que o ciclo trigonométrico não possui raio igual a 1, ou seja, até aqui seria 1. Mas a minha cossecante passou disso. Então aqui eu tenho uma cossecante com 1,20 aproximado aqui, fazendo a aproximação pelo desenho. Então, pessoal, primeiro passo, você precisa entender que a cossecante é o inverso do seno. Segundo passo, não possui limites. Agora, pessoal, eu queria que vocês visualizassem comigo como que a cossecante trabalha dentro do ciclo trigonométrico. Vamos imaginar o ângulo zero, ou seja, um ângulo que ele parte dessa extremidade, vem na origem e volta. Nós podemos dizer de ângulo zero ou seu côngruo, que é 360, né? São dois ângulos que vão possuir as mesmas razões trigonométricas, devido às suas extremidades. Partindo disso, pessoal, eu vou traçar aqui uma reta tangente a 0 graus. Uma reta tangente a 0 graus é percebível que ela vai ser paralela ao meu eixo Y, ou seja, ela nunca irá cortar Y. Sendo assim, como ela nunca irá cortar Y, eu tenho que ela nunca vai produzir uma cossecante.
Ou seja, cossecante de 0 ou 360 não existirá. Porque para ela existir, ela deveria cortar o meu eixo y, o que não irá ocorrer nessa situação. Sendo aqui, eu já posso dizer, ó, cossecante de 0, lembrando a minha tabelinha aqui dos outros, né? Vou preencher também, ó, cossecante de 0 não existe. E de 2π, né, que nós dizemos que é 360, também não existe. Agora, partindo do meu ângulo 0, observe o seguinte, ó. Imagine o ângulo 1, ou seja, algo em torno aqui, ó. Aí a minha circunferência, ou seja, a minha tangente aqui, ó, da minha circunferência já vai ser um pouquinho inclinada. Ela vai possuir um valor muito alto de cossecante, porque ela vai cortar o meu eixo y lá no futuro bem distante. Cada vez que eu vou diminuindo aqui, ó, que eu vou diminuindo minha tangente, ou seja, aumentando o meu arco, imagine que a régua seja a tangente. Você percebe que a minha cossecante, ou seja, onde a minha tangente vai cortar o eixo y, vai diminuindo, até que eu chego no arco de π sobre 2, ou também conhecido o ângulo de 90 graus. Ó, imagine comigo um ângulo de 90 graus. Partindo daqui eu faço a minha reta tangente e observo que minha reta tangente irá cortar o meu eixo na extremidade, ou seja, em 1. A distância do centro até a extremidade não é 1? Então, eu posso dizer que cossecante de 90 ou 2π é igual a 1. Aí você pode me falar, mas professor, tem como você me provar isso trigonometricamente? Tem. Observa comigo, ó. Cossecante de alfa não é igual o inverso do seno? Então, imagine comigo cossecante de 90. A cossecante de 90 é igual ao inverso do seno de 90. Seno de 90 é igual a, isso mesmo, igual a 1. Então, ó, cossecante de 90 é igual a 1 sobre 1, resultando aí em apenas 1. Viu como é possível a gente fazer esse cálculo trigonometricamente? Assim pode acontecer com o zero também, ó. Quando eu calculasse seno de 0 seria 0, 1 sobre 0 não existe. Continuando aqui, ó, o nosso segmento, eu tenho que, aumentando o meu ângulo, eu chego em π, ou também no arco π, ou também conhecido como o ângulo de 180 graus, o ângulo raso. Quando eu tenho aqui em 180 graus, observe que a minha reta tangente ao ponto, ela terá esta posição, ou seja, paralela a y. Como ela é paralela a y, eu posso dizer que ela jamais irá cortar e também não existe. Forma de provar isso, ó, cossecante de 180 é igual a 1 sobre seno de 180. Cossecante de 180 vai ser igual, ó, eu tenho 1, o seno não é a projeção y, 180 produz uma projeção de 0 em y, é 1 sobre 0, ou seja, 1 sobre 0 não existe. Viu, pessoal, como é bonito? Eu posso te provar trigonometricamente e posso te provar também no gráfico, no nosso ciclo trigonométrico. Eu gosto da matemática por causa desta perfeição. Continuando, pessoal, ó, eu tenho aqui o meu arco de 2π sobre 3, também conhecido como ângulo de 270 graus. Aqui, ó, como eu vou fazer uma reta tangente, eu tenho que meu ponto C, né, lembrando do nosso primeiro exemplo, ele vai ficar equidistante do meu centro, quanto? 1.
ou seja, um raio, né? Ou igual a 1. Sendo assim, ó, eu tenho que 3π sobre 2 irá produzir. Só que, bastante atenção, pessoal, é 1, não é? É, professor, a distância é 1. Mas como o meu y está na parte negativa do meu ciclo, então eu tenho que representá-lo como menos 1. Tudo bem? Forma de você provar isso é o seguinte, ó. Cossecante de 270 graus, ela tem que ser o inverso do seno de 270. Tudo bem? Cossecante de 270 era igual seno de 270 não era menos 1, porque era toda a projeção da parte negativa. É 1 sobre menos 1. 1 dividido por menos 1 é igual a menos 1. Agora, pessoal, que você já sabe como o ciclo trigonométrico, como a cossecante age dentro do ciclo, é importante vocês entenderem os sinais. Observe, no meu primeiro quadrante, tenho como base aqui o meu primeiro quadrante. No meu primeiro quadrante, a minha projeção sempre ocorrerá na parte positiva de y, ou seja, sempre será mais. Aqui a mesma coisa, ó. A minha tangente em qualquer ângulo aqui, ó, ela sempre irá cortar onde? Y na parte positiva. Então sempre será mais. Quando nós vamos para os quadrantes inferiores aqui, ó, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, observe que toda projeção aqui irá cortar onde? Na parte negativa. Então aqui é menos, aqui também é menos. Você vai me perguntar, professor, eu preciso decorar este sinal? Não. Se você já tem em mente o sinal do seno, como o cossecante ele tem relação apenas com o seno, o sinal continua. Então você precisa anotar essa terceira premissa, ó. Sinais igual do seno. Então o que eu preciso que você entenda? Que a cossecante é o inverso do seno, ela não possui limites e que o sinal, o jogo de sinais dela é o mesmo do seno, ou seja, seno sem sono, né? Põe sono sem sono, rostinho feliz ou rostinho em pé. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é importante vocês entenderem também. Onde existirá a cossecante e onde não existirá a cossecante. Sendo assim, já exemplificando essas premissas, temos aqui também outra parte muito importante, que é a secante. Pessoal, a secante, ela tem propriedades bem similares às da cossecante. Mas, para entendermos e exemplificarmos melhor, imagine comigo um ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele parte da minha origem zero e tem uma projeção aqui no meu perímetro de P. Então, esse ângulo alfa ele tem um OP aqui de novo. Agora, aquela mesma reta que tangenciava lá em cima, nós vamos desenhar aqui. Imagine a tangente de OP. Imaginando aqui a tangente de OP, é visível que vocês vão perceber que elas cortam os eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Então eu tenho aqui ó, o meu eixo Y cortado, meu eixo X. A minha secante, lembrando que também é 90 graus. A minha secante ela está ligada não ao eixo Y, ela é ao contrário, ela está ligada ao eixo X. Imagine comigo aqui esse ponto S. Vou chamar de ponto S por causa de secante. A minha secante será essa projeção aqui, ó. Observe que a tangente é a mesma. O ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma, só que a cossecante é em Y e a secante é em X. Então podemos dizer aqui, ó, que a minha secante pode ser representada por sec. A minha secante de alfa é igual ao segmento OS, graficamente. Em outras palavras, na trigonometria, posso dizer que a secante de alfa é igual ao inverso, como ela é em x,
cosseno. Inverso do cosseno. Então, só você lembrar, SE dava vontade por seno, né? Mas como é o inverso, você põe cosseno. Tudo bem? Então, essa é outra relação notável de suma importância para a gente resolver exercícios futuros. Secante inverso do cosseno, cossecante inverso do seno. Agora, preenchendo a nossa tabela aqui, ó, imagine comigo o ângulo 0 graus, ou também o arco de 2π, também conhecido como 360, né? 0 ou 360. Quando eu fizer a minha reta tangente aqui, ó, a este ângulo, observe comigo que eu estarei cortando o meu eixo X em cima do trecho da circunferência. Ou seja, a distância daqui no centro será 1. Então, eu tenho que a minha secante de 0 é igual a 1, igualmente a minha secante de 2π ou 360 graus. Agora, aumentando aqui eu vou aumentando aqui o meu grau, ou aumentando o meu arco, percebam que eu chego em 90 graus e faço aqui, ó, 2π, a minha reta tangente. Essa reta tangente aqui em 90 graus, ou π sobre 2, ela jamais vai cortar o eixo X. Ou seja, secante de 90 graus, ela não existe. Tudo bem? Por quê? Não vai cortar o eixo X. Se não cortar o eixo X, não tem secante. Posso provar para você isso também de forma trigonométrica. Ó, a secante de 90 ela é igual ao inverso do cosseno de 90. Lembra comigo que cosseno de 90 dá projeção igual a 0. Ou seja, vai ser 1 sobre 0. Ou seja, não existe. Perfeito? Como nós queríamos demonstrar. Continuando aqui, ó, eu tenho que o meu arco vai passando, passo por todo o meu segundo quadrante e chego em π, também chamado de 180 graus. Em π, eu tenho aqui, ó, a tangente do meu arco, da minha extremidade do meu arco π, irá projetar, ó, irá cortar em x no meu ponto menos 1. Perceba que este segmento, o meu OS aqui, seria 1. Mas como ele está na parte negativa do meu x, eu considero menos 1. Voltando aqui um pouco, dando sequência ao ciclo trigonométrico, eu tenho que chego em 2π sobre 3, ou 270 graus. Aqui em 270 graus, é perceptível que é paralelo a x. Como é paralelo a x, eu tenho também que não existe secante de 270. Pessoal, acabei de montar minha tabela aqui, ó. Com essa tabela é muito viável você entender como a cossecante e a secante trabalham dentro do ciclo. Ela basicamente é um resumo de tudo que nós vimos aqui, ó. Eu tenho que minha cossecante em 0 não existe, mas minha secante em 0 é 1. Observe que quando uma é 0, 1, a outra não existe. Quando uma é 1, a outra não existe. Bacana, né? Continuando, pessoal, precisamos entender também os sinais da nossa secante. Quando eu estou aqui no meu primeiro quadrante, eu sempre cortarei a parte positiva do eixo X, ou seja, eu tenho aqui mais. Quando eu vou para o meu segundo quadrante, como minha tangente ela sempre irá adquirir essa posição aqui, ó, eu sempre vou cortar no meu eixo a parte negativa do meu eixo, ou seja, menos. No terceiro quadrante irá ocorrer a mesma coisa, eu sempre irei cortar essa parte do eixo aqui, a parte negativa do meu eixo, menos. Já no quarto quadrante,
eu estarei cortando a parte positiva do eixo X. Com isso, entendemos o seguinte, ó, o meu jogo de sinais da minha secante, ela tem as mesmas características do cosseno. Até por isso nós podemos ver aqui a relação, ó. Não existe outro jogo, um depende do outro. É secante e cosseno. Então, você não precisa decorar o sinal da secante. Basta você entender que o seu sinal de secante será o mesmo do cosseno. Tudo bem? Vamos praticar o que aprendemos então? Então, pessoal, resolvendo os nossos exercícios aqui, ó, de cara, eu já tenho aqui um arco, secante de um arco, e você pensa, meu Deus, como eu vou fazer isso? Não se apavore, o primeiro passo é você gravar as regrinhas básicas das aulas passadas, ó. Nós vamos fazer 3 circunferências aqui, que é as 3 primordiais, o que você precisa saber. Primeiro passo, redução para o primeiro quadrante, ou seja, eu preciso entender aquela regrinha FPF. Nós vimos ela no terceiro videoaula, então é de suma importância você entender isso. O segundo, nós precisamos entender o sinal do seno e o sinal do cosseno. Lembrando que nós usamos aqui sono, sem sono, rostinho em pé. Então os mais 2 olhinhos e a boca. Com sono, rosto deitado. Pronto, pessoal. Toda a informação que você precisa está aqui, ó. Basta você aplicá-la de forma concreta. Ó, vem comigo. Exercício de letra A. Secante de 2π sobre 3. Olha, eu não faço ideia da secante de 2π sobre 3, mas tenho certeza que se você passar para ângulo, você vai encontrar mais fácil. Então, ó, primeiro passo aqui, lembrando que para me transformar no lugar de π, eu coloco 180, simplifico e tenho que, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 1, ou seja, o arco de 2π sobre 3 é igual a 120 graus. Sendo assim, nós estamos buscando a secante de 120. Pela aquela relação notável, nós sabemos que o inverso da secante é o cosseno. Então, nós estamos em busca do cosseno de 120. Ó, a secante de 120 é igual ao inverso do cosseno. Vamos entender quem é o cosseno de 120, que tudo ficará mais fácil. Para isso, lembrando que nos meus ângulos, naquela relação de ângulos notáveis, eu não tenho cosseno de 120, então eu vou reduzi-lo, ó, para o primeiro quadrante. Eu tenho ele aqui, ó, 120 estaria aqui. Reduzindo ele para o primeiro quadrante, como ele está no meu segundo, ele está por F. Lembra da regrinha? Fui para a feira. Então, F significa que falta. Como falta, quanto que falta para 180 será a projeção dele no eixo, no primeiro quadrante, perdão. Então, ó, quanto que falta de 120 para 180? Isso mesmo, 60 graus. Ou seja, eu tenho que o valor que eu busco, ou seja, minha secante de 120 é igual a 1 sobre cosseno de 60. Detalhe, pessoal, eu sei que o tamanho, a medida será a mesma, mas será que o sinal é o mesmo? Porque eu estava no meu segundo e vim para o meu primeiro. Vamos olhar na relação do jogo de sinais aqui do cosseno, ó. Se você está no segundo, você estava com o cosseno valor positivo. Você veio para o primeiro, de negativo passou para positivo. Sendo assim, houve uma inversão de sinais. Ou seja, aqui eu tenho que colocar menos. Sempre que o sinal for diferente, eu coloco menos. Continuando nossa operação aqui, ó, secante de 120 é igual a 1 sobre cosseno de 60. Se vocês lembrarem daquela tabelinha, eu tenho que é exatamente meio. Continuando aqui, ó, secante de 120 é igual, como temos divisão de frações, multiplico pelo inverso. A minha secante
120 é igual a 2. Tranquilo, né, pessoal? Parece complicado, mas quando nós vamos levando pelos conhecimentos que nós temos, nós chegamos no valor. Ah, detalhe, tá? Detalhe crucial aqui, ó. Esquecemos do negativo. Sendo assim, ó, o meu valor final aqui, ó, é negativo. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, eu tenho a cossecante de 7π sobre 6. Primeiro passo é transformar para graus. No lugar do π por 180, simplifico. Eu tenho aqui 30 e aqui 1. 7 vezes 3, 21, ou seja, a projeção desse arco é dada pelo ângulo de 210 graus. Então, eu estou em busca da cossecante de 210 graus. Em outras palavras, sabendo que a cossecante é o inverso do seno, eu estou em busca do inverso do seno de 210. Para isso, pessoal, é bem interessante agora eu vim aqui para reduzir para o primeiro quadrante para depois dar sequência nesse exercício. Então, o 210 ele está entre 180 e 270, ou seja, ele está aqui. Para mim reduzir, o que rege ele é P. P significa passa. Então, a projeção dele no meu primeiro quadrante é tudo que passar de 180. Então, eu tenho 210 menos 180, eu tenho exatamente 30 graus. Sendo assim, pessoal, eu posso dizer para vocês com propriedade que cossecante de 210 é igual ao inverso do seno de 30. Só que antes de prosseguir, eu preciso ver o sinal. Ó, eu tinha um seno no meu terceiro quadrante e joguei ele para o primeiro. Ó, no terceiro quadrante é negativo, no primeiro é positivo. Houve uma inversão de sinais? Então, esse valor aqui é negativo. Tem que adicionar esse negativo aqui para ele continuar com as suas propriedades. Continuando aqui, ó. Seno de 130 é igual a meio. Seno de 30 é igual a meio. Lembrando o sinal negativo aqui. Então, eu tenho que a cossecante de 210 é igual a 1, multiplicando pelo inverso, menos 2, cossecante de 210 é igual a menos 2. Beleza, pessoal? Então, aconselho vocês agora a pausarem o vídeo e tentarem fazer a letra C e a letra D. Depois, se tiver alguma dúvida, dá prosseguimento no vídeo e veja se a sua resposta bateu com a minha. Vamos lá então, pessoal. Ó, eu tenho secante do arco 5π sobre 3. Transformando para graus, 5 vezes 180 sobre 3, simplifico 60. Esse é o ângulo de 300 graus. Ou seja, eu busco a secante de 300, que também pode ser chamada do inverso do cosseno de 300. Perceba, pessoal, como é que essas relações elas vão entrando na mente da gente, vão ficando bem mais fácil da gente resolver o exercício. Aí, com isso, como eu subi minha folha, eu vou fazer aquela relaçãozinha aqui embaixo, ó. FPF, tenho aqui o seno e tenho aqui, ó, o cosseno. Partindo disso aqui, ó, nós vamos 300 graus. 300 graus ele não está aqui, ó. Então a pergunta que você vai fazer é quanto que falta para 360? O que faltar para 360 será a projeção dele aqui, ó. 300 para 360 faltam 60 graus. Então eu busco
cosseno de 60. Estudando o sinal, ó, eu estava no quadrante 4 e fui para o 1. Do 4 para o 1, na regra do cosseno, no jogo de sinais não há alteração. Ou seja, não gasto colocar o sinal negativo. O valor e o sinal é o mesmo. Então, continuando aqui, ó, a secante de 300 será igual a 1 sobre cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual a meio. Então, é 1 sobre meio, com sinal positivo. Eu tenho que a secante de 300 é igual a 1 sobre vezes 2, ou seja, a secante de 300 é igual a 2. Apesar da conta ser extensa, ser um pouco complicado, nós vemos, pessoal, que os resultados são resultados simples e chegamos aqui com bastante facilidade depois que vamos treinando. Então, nosso último exercício desta aula, nós temos aqui, ó, cossecante de 5π sobre 6. Então, eu tenho que 5, 180 sobre 6. Eu posso simplificar. Eu tenho, pus um zero aqui, mas nem sei. É 1 por 30. Então, 5 vezes 30, eu tenho o ângulo de 150 graus. Dando continuidade aqui, ó, a minha cossecante que eu busco é do ângulo de 150, ou seja, o inverso do seno de 150. 150, ele está no meu segundo quadrante. Então, a redução para o primeiro é quanto que falta, né? Tá no F, quanto que falta. 150 falta quantos para 180? Exatamente 30. Ou seja, minha cossecante de 150 é igual ao inverso do seno de 30. Fazendo o estudo de sinal aqui, ó, eu passei do meu segundo quadrante para o meu primeiro. Ó, de segundo para o primeiro em seno, não há inversão. Então, o sinal continua o mesmo. Temos também que o seno de 30 é igual a meio. Ou seja, cossecante de 150 é igual a 1 sobre 2. Como já fizemos agora há pouco, a cossecante de 150 é igual a 2. Pessoal, espero que essa videoaula tenha sido proveitosa para vocês entenderem um pouco mais da secante e cossecante. Nossa próxima videoaula agora nós vamos resolver bastante exercícios dos mais variados, deixando vocês mais aptos a resolverem exercício de Enem, exercício de vestibular, tudo voltado para essa matéria. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção, grande abraço, não desistam. Se vocês não entenderem essa videoaula, pausa, volta, assiste de novo, deixa nos comentários. O importante é você entender as premissas básicas. Depois que você tem aquela relação básica, pratique que você vai longe. Tudo bem? Eu acredito em você. Tchauzinho, pessoal, e até mais.